Peace of Mind é o quarto álbum de estúdio do Iron Maiden, lançado no dia 16 de maio de 1983. O álbum marca a entrada do baterista Nick McBrain no Iron Maiden. Quer conhecer um pouco da história desse grande álbum do Iron Maiden? Então vem comigo! Em dezembro de 1982, o baterista Clive Burr encerrou sua associação com o Iron Maiden devido a problemas pessoais e de agenda de turnês. Então ele precisou ser substituído. Sendo assim, o baterista Nick McBrain deixou a banda Trust e se tornou o baterista definitivo do Iron Maiden desde então, ocupando o lugar que antes era de Clive Burr. Logo após a entrada do novo baterista Nick McBrain, o Iron Maiden foi para Jersey para compor as músicas que iriam estar no seu novo álbum. Em 11 de abril de 1983, antes do lançamento oficial de Peace of Mind, o Iron Maiden lançou um single, de nome Fly of Icarus. O single continha as canções Fly of Icarus, que era a mesma versão, inclusive, que ia ter nesse álbum futuramente. O single também continha no lado B uma regravação de um cover da banda Montrose, que é I've Got the Fire, só que dessa vez já com o Bruce Dickinson e gravado em estúdio. Lembrando que essa música também já saiu, num single do Iron Maiden, mais precisamente no single Sanctuary, já com Paul Diano em uma versão ao vivo. Já o álbum propriamente dito, Peace of Mind, foi lançado no dia 16 de maio de 1983. Ele saiu no Reino Unido pela EMI Records e nos Estados Unidos pela Capitol Records. Aqui neste álbum, mais uma vez, Martin Birch, o grande produtor, também mostrou a diferença que ele fez na revolução do som técnico do grupo, ao passar por anos de sua evolução musical. Apesar de sua importância, quando Martin Birch foi questionado em dezembro de 1983 sobre o seu poder dentro do estúdio, ele rebateu e disse o seguinte: é óbvio que ele é o chefe, mesmo que ele mesmo negue. O Iron Maiden é ele. Martin Birch disse isso sobre Steve Harris no mês de dezembro de 83. O disco alcançou a posição número 3 no Reino Unido e passou 18 semanas nas paradas. Já na América do Norte, ele atingiu a posição de número 14 da Billboard 200. O disco, em 1986, 3 anos depois, atingiu o estágio de platina nos Estados Unidos. E em 1995, alcançou o mesmo status de platina no Reino Unido. Em 1983, a revista especializada Kerrang publicou uma enquete dos maiores álbuns de metal de todos os tempos, com Peace of Mind ocupando o primeiro lugar e The Number of the Beast em segundo lugar. O nome provisório desse disco não era Peace of Mind, e sim Food for the Tongue. E uma tradução livre seria como se fosse alimento para o pensamento. Só que aí a banda preferiu, decidiu fazer que o Ed fosse lobotizado na capa, fazendo então que o título viesse a ser alterado. Enquanto estavam passando pela composição, e no hotel tiveram essa ideia de trocar o nome para Peace of Mind. Para quem não sabe, a lobotomia é uma intervenção cirúrgica no cérebro, em que são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. Foi utilizada no passado em casos graves de esquizofrenia. Com essa conceituação mais ou menos formada e com a ideia do Ed lobotizado, foi passado para Derek Higgs desenvolver a arte da capa. Esta imagem que vocês estão vendo agora mostra como era a concepção inicial de Derek Higgs, com a ideia do que seria a imagem final do álbum. Já esta outra imagem aqui mostra como foi a versão finalizada do álbum, em sua arte, já com um novo título e o direcionamento artístico por Derek Higgs. Realmente a capa do álbum ficou muito bonita. E é um álbum gatefold, Se nós observarmos aqui, nós vamos ter essa capa, olha só que forma interessante. Ela vai se completar abrindo. Da mesma forma que na parte interna a gente teve essa dimensão aqui, contendo as letras e um jantar em um castelo, possivelmente com o cérebro foi extraído de Ed. Como é de praxe, para quem está acompanhando a série, sabe que toda vez que Derek Higgs faz uma arte, ele coloca a sua assinatura. E por incrível que pareça, a assinatura dessa vez foi colocada na parte do verso. Para vocês conferirem, o símbolo vai ficar exatamente nesse cordão segurado por essa mão aqui na parte de trás. Esta é a colocação adequada, que foi colocada neste álbum. Para o caso dos CDs, a arte precisou ser cortada. Então o que aconteceu? O símbolo que ficava junto com aquela ponta daquele colar, na época da primeira edição do CD,
foi removido, o que foi muito triste para quem comprou a edição original em CD. Muitos na época, e para muitos desavisados, acreditavam que o símbolo de Derek dessa vez estava na frente, naquele cadeado que está no pescoço de Ed. Mas realmente podemos observar que ele se encontra na parte traseira dentro dessa luva que segura o cordão. A lobotomia em Ed traz uma outra brincadeira que a banda fez com a Bíblia, né? Do mesmo livro das Revelações, que abre a introdução da música The Number of the Beast, só que agora utilizando o capítulo 21. E realmente a banda fez um trocadilho bem bacana. Na parte traseira, neste item aqui, vai ter essa pequena passagem com alteração que diz o seguinte: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais cérebro, porque as primeiras coisas já passaram. O texto real do capítulo 21, versículo 4, é quase idêntico, exceto que diz, nem haverá mais dor em vez de cérebro, que foi adicionado como um trocadilho, né, com o título do álbum, que para quem não conhece o verso, acha que é a própria citação da Bíblia. Então, se observarmos, no Apocalipse vai falar que não haverá mais dor, mas aqui o Iron Maiden fez um trocadilho porque não haverá mais cérebro, nem mais cérebro, né, propriamente dito. Essa imagem do Ed lobotizado na capa, feito por Derek Higgs, causou nos Estados Unidos algo que já estava em evidência pela sociedade conservadora: queimar os discos da banda em praça pública por reverenciar de formas indiretas o culto ao demônio, já ocorrido também com a polêmica capa anterior do título do disco The Number of the Beast. Então, Nico McBride, nessa época, em reação a essa estrutura, diz o seguinte: cansamos de ser rotulados de adoradores do demônio e atacados por tanta besteira por aqueles imbecis nos Estados Unidos. Então, se eles querem nos encher o saco, vamos mostrar como se enche o saco para eles de verdade. Esse foi o primeiro disco da série de discos do Iron Maiden que ele não apresentou, na verdade, uma música com o nome Peace of Mind, mas a canção Still Life continha a frase Peace of Mind em sua letra, no corpo da letra. A capa de Peace of Mind não trazia muitas polêmicas, mas nas primeiras edições aconteceu um erro de impressão na capa, onde a nona música, que se chama, na verdade, To Chain My Land, foi alterada, que Steve Harris queria que, na verdade, ela se chamasse Duna. E as impressões das primeiras edições do disco saíram exatamente, erroneamente, com este nome de Dune, ou Duna em português. Essa música ser baseada no romance, né, ou no livro Duna, o Steve Harris gostaria de que se chamasse dessa forma, mas o autor negou a colocação, então ele foi proibido, e por isso que foi feita a alteração para a música To Chain My Land. A música que abre o álbum é Where Eagles Dare, que é uma música muito forte que fala sobre autorrealização e poder interior. A música é inspirada no romance de mesmo nome do escritor escocês Alistair MacLean, né, do período que viveu sobre 1922 a 1987. A obra Where Eagles Dare também virou filme de guerra em 1968, com atuações de Clint Eastwood e Richard Burton. No filme, um general do exército dos Estados Unidos é capturado pelos nazistas e mantido preso em uma fortaleza nos Alpes do sul da Bavária, Skolosadler, né, que seria o mesmo que Castelo das Águias em alemão. Revelations é a segunda canção do disco. Foi escrita por Bruce Dickinson e toda sua teoria é baseada na tese de Aleister Crowley. A música faz referências às teorias e às passagens sobre a vida e sobre o Apocalipse mencionadas por Aleister Crowley, e também cita a oração de J.K. Chesterton, né, que é sobre o Deus da terra e altar, além de citar diversos elementos hindus. Uma das referências é The Venom That Tears My Spine, que diz a respeito sobre o órgão. Dizem que há uma energia primordial nos nossos corpos, e ele se localiza na base da coluna, né, que é o Kundali, que vem do sântico e quer dizer enrolada ou espiral. Deve ser despertada para que consigamos atingir a iluminação, ou chamada também de Samadhi. Outra canção muito forte é a canção Fly of Icarus, que recentemente voltou aos shows. Realmente uma canção impactante. Fly of Icarus nos remonta à mitologia grega, na conhecida história de Ícaro, filho de Dédalo, que queria deixar Creta voando com asas de cera. Ambos fugiram do labirinto do Minotauro voando, porém Ícaro não ouviu as recomendações do pai,
que não voasse muito próximo ao Sol. O filho não ouviu o pai e suas asas derreteram ao voar próximo ao Sol. Ele caiu no mar Egeu e morreu. Essa música mostra como que o Iron Maiden retrata sempre em suas letras a história, a mitologia, o ocultismo e também o homem se tornando um escravo materialista. Noções que foram criadas desde a época das letras do antigo Black Sabbath. Ou seja, realmente o Iron Maiden vinha para os anos 80 ditando uma nova, vamos falar assim, um novo manual de instruções para o heavy metal. Não é à toa que foi chamado de como um líder da New Wave of British Heavy Metal. Depois temos a canção Die With Your Boots On. Essa música fala sobre os profetas do desastre, aquelas pessoas que vendem realmente o apocalipse para as pessoas. O foco realmente desses profetas do desastre é vender e amedrontar as pessoas de suas futuras realizações, abrindo mão em torno de uma coisa completamente desregulada socialmente. A próxima faixa do disco é a canção The Trooper, que é uma das mais conhecidas e difundidas da banda de todos os tempos. Essa música normalmente está presente desde o seu lançamento praticamente em quase todos os shows que a banda realizou desde então. Quem assistiu os shows da banda, seja ao vivo ou em vídeo, verá que normalmente nessa música Bruce se veste como um soldado inglês e tremula uma bandeira inglesa correndo de um lado para o outro no palco. A música nos leva para a chamada Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1853 até 1856. Essa guerra teve um lado do Reino Unido, que é o Império Otomano, ou conhecido também como a Turquia, a França e o Reino da Sardenha, que era a Itália, contra o Império Russo, que desejava aumentar sua influência nos Balcãs. Mas, de fato, essa música foi realmente inspirada pelo poema The Charge of Light Brigade, de Alfred Lord Tennyson, que fala da Batalha de Balaclava. Esse disco também é conhecido por ter uma mensagem oculta entre as músicas The Trooper e Still Life. Trata-se apenas do baterista Nick McBride imitando o ditador de Uganda, Idi Amin, que foi colocada lá para assustar as pessoas que acusavam a banda de satanista desde o álbum anterior, The Number of the Beast. Por isso, no início da música Still Life, Nico grava sua voz, possivelmente bêbado, a dizer a seguinte mensagem: "Não mexa com as coisas que você não compreende", imitando a voz de Idi Amin. O motivo, como já foi dito na explicação sobre a capa do álbum, foi que a imagem do Ed lobotizado, feito por Derek Higgs, que provocou a ira daquelas pessoas mais vamos falar assim, que combatem o chamado satanismo musical. Still Life, além de ser uma estupenda canção, fala sobre um cara qualquer que fica atraído por uma piscina, com a qual ele tem pesadelos e vê rostos. No fim da música, o cara pula e morre afogado. A próxima canção é muito interessante e pouco comentada, que é a canção Quest for Fire. Quest for Fire, ou Guerra do Fogo, é baseada em um romance e também no filme francês do diretor Jean-Jacques Annaud, que foi lançado em 81. A história se passa numa Europa meio paleolítica, em torno de 80 mil anos atrás, com sua trama cercando a luta e o controle do fogo dos primeiros humanos. Este filme, da pré-história, conta a saga de 3 tribais que vão atrás do fogo que fora perdido por sua tribo. Outra canção memorável é a próxima Sun and Steel, que é pouco comentada também, mas que merece todo o respeito e ficou muito bem no disco. Sun and Steel fala sobre o samurai Miyamoto Musashi, que não se tem a data precisa de seu nascimento, em torno de 1584, mas que tem a data da morte, que foi em 1645. Ele matou seu primeiro inimigo aos 13 anos e criou o estilo de luta Nichiren Ishin-ryu, que é o mesmo que lutar com as duas espadas. Também foi o escritor do Tratado dos 5 Anéis, algo parecido com A Arte da Guerra do chinês Sun Tzu. Finalmente, o álbum se encerra com a canção To Chame a Land, que é outra canção muito forte, baseada na história de ficção científica chamada Dune, ou Duna em português. O livro de ficção científica Dune foi escrito por Frank Herbert,
né, e foi lançado em 1965. O filme Dune também foi lançado em 1984 com a direção de David Lynch. E recentemente também o filme recebeu outro remake e foi aclamado por crítica e público, ambas as versões. O Shyamalan retrata bem a questão daquelas pessoas que perseguem a literatura, onde defendem que apenas a Bíblia é o livro sagrado e que todo livro de ficção científica ou todo livro de experimento deveria ser ignorado. Um tema extremamente interessante. Pouco depois do lançamento do álbum foi percebido vamos falar assim, o sucesso e a boa recepção de The Trooper. Então acabou sendo escolhida para ser o segundo single. Então o Iron Maiden lança o segundo single, The Trooper. Esse segundo single, de nome The Trooper, foi lançado no dia 20 de julho de 1983. Ele continha no lado A a própria canção The Trooper, né, na versão idêntica que está no álbum Peace of Mind. Já o lado B trouxe uma boa surpresa, a canção, um cover da canção Cross-Eyed Mary do álbum Aqualung do Jethro Tull de 1971. Essa aqui é a versão tradicional lançada no Brasil, de época, né? Como a gente viu, já é uma versão em gatefold que traz toda essa estrutura. Ela tem essa dinâmica e o selo, né, que a gente tem no Brasil foi esse selo amarelinho aqui, ó, bem interessante. Importante também mencionar o LP da versão argentina, como sempre com a tradução Acto de Locura e traduções das músicas e com a traseira em preto e branco por motivos econômicos. O LP também colombiano teve sua capa traseira um pouco diferente, também em preto e branco por motivos econômicos, e as traduções da música também foram feitas nos selos do disco. O cassete, né, que é a fita cassete, apresentou uma versão mais simples de capa e outra com uma versão com mais detalhes e fotos adicionais, além de mostrar a arte na íntegra nessa segunda versão. Precisamos lembrar também que o CD da primeira versão teve a arte de Daddy Hicks mutilada, não mostrando o seu ícone de assinatura que estava na luva com cordão nas costas. Em 95 tivemos as famosas séries dos CDs da Castle, né? E que saiu em disco duplo, trazendo inclusive os singles. Já em 98, eu tenho também essa versão, saiu essa versão Enhanced, né, que trazia duas faixas multimídia e, sem dúvida nenhuma, uma das versões mais interessantes. Uma das melhores remasterizações de áudio estão aqui e vale muito a pena de você correr atrás dessa versão. Então eu possuo, na verdade, a versão brasileira de época em LP e essa versão Enhanced. É importante lembrar também que o álbum foi reeditado recentemente em LP e também uma versão em Digipack, né, que é a tradicional lançada agora mais recentemente. A turnê World Peace 2 iniciou-se em 2 de maio de 1983. Ela foi concluída no dia 18 de setembro e teve praticamente 139 shows icônicos. Durante a World Peace Tour de 83, a banda trouxe uma outra inovação. Dessa vez o palco aparecia com 2 Eds. O primeiro Ed surge nos shows atrás da bateria e é apenas uma cabeça gigante do Ed. Ela fica lá parada durante todo o show, observando a plateia com seus olhos maus. Durante a música Iron Maiden, a cabeça do Ed dá lugar a um cérebro ensanguentado e depois do solo do baixo da música, um boneco do Ed entra andando no palco, assim como na tour anterior de The Number of the Beast, mas caracterizado com a capa do novo disco. No fim da música, ele solta os braços, né, da camisa de força. Em julho de 83, a banda lança o vídeo, Video Pieces. Essa gravação em vídeo acabou contendo as canções Run to the Hills, The Number of the Beast, Fly of Icarus e The Trooper. Peace of Mind, na verdade, é um disco absolutamente importante para qualquer fã de heavy metal, por ser um álbum consistente, acessível e muito impactante. As excelentes composições e performance ao vivo fazem dele, sem dúvida nenhuma, um dos álbuns mais excelentes da história do heavy metal. Vale lembrar que o ano de 83 marca vários lançamentos importantes, inclusive 2 pedras fortes de um novo estilo que estava surgindo, o Metallica com o álbum Kill and Now, o Slayer, né, com o álbum Show No Mercy, sem contar o surgimento da campanha solo, né, vamos falar assim, da carreira solo de Dio, que era o Holy Diver. Mas mesmo diante dessas monstruosidades, o
Peace of Mind se destaca e consegue ficar lado a lado com esses grandes petardos da música pesada. E mesmo que alguns não taxem como um dos melhores álbuns do Iron Maiden, ele sempre vai ter um espaço muito importante na minha discografia e na minha audição, pois a minha percepção é que é, sem dúvida nenhuma, um álbum grandioso do Iron Maiden. No próximo vídeo dessa discobiografia Iron Maiden, nós vamos dissecar o grandioso Power Slave, que sem dúvida nenhuma catapultou a campanha do Iron Maiden muito à frente. Valeu, galera, meu nome é Ideraldo Maia, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar like, não deixe de comentar, compartilhe com seus amigos que também você acredita que irão gostar desse vídeo, e em breve a gente retorna para muito mais. Se você não é inscrito no canal, procure se inscrever para que você possa receber rapidamente todas as novas reivindicações ou novas colocações que a gente vier colocar aqui. É um prazer fazer vídeo para toda a nossa comunidade, tribo e família. Eu sou Ideraldo Maia e vou ficando por aqui. E em breve eu retorno com a discobiografia do Iron Maiden, simplesmente com Power Slave. Valeu!